E aí galera, estamos aqui para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia da Raposa, notícia quente aí. A primeira notícia é que o goleiro Rafael aciona o Cruzeiro na Justiça do Trabalho. Rafael acionou o Cruzeiro na Justiça do Trabalho por atraso de salários, férias e FGTS. O Cruzeiro já informou aí que não foi notificado judicialmente. O clube convocou uma coletiva nesta sexta-feira para falar sobre o assunto. Rafael também conversará com jornalistas. O empresário de Rafael é Fábio Melo. Quem é que se lembra do Fábio Melo aí, aquele empresário que saiu nas notícias por ter furtado documentos do Cruzeiro? O Cruzeiro já acionou a polícia militar aí. É o mesmo empresário também do Fabrício Bruno, cara. O cara fez de tudo aí para que o Fabrício Bruno saísse do Cruzeiro, né? O Melo é empresário do Fabrício Bruno, que também havia acionado o Cruzeiro na justiça posteriormente. O zagueiro tirou a ação contra o clube e fez um acordo para deixar a Toca da Raposa 2. Assim também acredito que o Melo quer que aconteça com o Rafael, né? Mas o Melo tá um pouco assim enganado. Comparar o Rafael, a história do Rafael no Cruzeiro com a história do Fabrício Bruno não se compara. Em janeiro, o Cruzeiro informou que estava próximo de um acordo com o Rafael para readequação salarial. No dia 14 do mês passado, em contato com a reportagem, o supervisor administrativo Benici Queiroz, que tem participação ativa nas negociações, confirmou as tratativas que estavam muito próximas de um desfecho positivo. Rafael é o 15º goleiro que mais atuou pelo Cruzeiro, é um jogador com muita história, um jogador que eu não acredito que tenha um cruzeirense hoje que não goste do Rafael, cara. Não tem um jogador aí, um goleiro com mais capacidade aí para ser banco do Fábio. É triste falar isso, mas é o banco do Fábio, cara. O único pecado do Rafael aí foi ter nascido aí, ser um goleiro do Cruzeiro na mesma época do que o gigante Fábio, que é o principal ídolo do Cruzeiro. O Bragantino também aceitou as condições do Cruzeiro, né? E avançou aí pela compra do lateral Everton. Depois de 3 dias de negociações, o lateral está perto de vender aí o lateral direito. O Cruzeiro pode sim vender o Everton, cara, mas eu achei muito pouco o valor. Mas na atual situação que o Cruzeiro vive, é muito dinheiro. Agora que 1 milhão de euros resolve muita coisa no Cruzeiro hoje. Paga alguns salários, pode pagar o Ederson, por exemplo, pode ser pago com esse dinheiro. É triste. Se o Cruzeiro tivesse aí em posição normal, que o Cruzeiro viveu em toda a sua vida aí, sem dúvida o Cruzeiro não venderia o Everton por apenas 1 milhão de euros. Mas com a situação atual que o clube vive, o Cruzeiro acaba aí tendo que abrir mão aí, sendo obrigado a abrir mão do jogador, né? A reportagem apurou que o Cruzeiro exigiu taxa de vitrine nos direitos econômicos de Everton até agosto de 2021. Assim, caso o jovem de 20 anos seja negociado nesse período, o clube receberá um percentual ainda não informado. O Cruzeiro tentando aí, buscando, porque o Red Bull Bragantino vai chamar muita atenção esse ano, cara. É um time que está investindo bastante e caso aconteça uma possível venda para o futebol europeu, por exemplo, o Cruzeiro consiga uma pequena taxa aí. O valor da oferta do Bragantino segue na casa de 1 milhão de euros. O Cruzeiro detém 60% dos direitos econômicos de Everton, contratado ao Figueirense em março de 2019. Outro jogador aí também que passou por readequação salarial no Cruzeiro, mas mantém portas abertas, que é o Robinho, né? Ele ainda mantém portas abertas para negociação, ou seja, ele sair do Cruzeiro. Enquanto se recupera de cirurgia no joelho esquerdo, o meio Robinho tem seu futuro em partes incertos. O jogador já aceitou receber um salário de acordo com a realidade atual do Cruzeiro, mas deixou em aberto uma possibilidade de saída caso receba proposta melhor. Quem explica a negociação é o diretor de futebol Ocimar Bolicenho. Segundo ele, Robinho deixou em aberto a possibilidade de deixar a Toca caso tenha propostas salariais mais vantajosas. O exemplo dado pelo dirigente foi do caso do Manuel, que também falaremos daqui a pouco. O Robinho tá com esse caso aí, cara. Ele aceitou diminuir o salário. Por quê? Não vem com essa de bonzinho querer erguer o Cruzeiro, não. O Robinho tá com uma lesão no joelho. Tem um salário altíssimo. Ninguém quer o Robinho, cara. Desde a melhor fase aí do Cruzeiro, quando o Robinho foi bicampeão da Copa do Brasil, apareceu times assim, não que eu me recordo, me desculpe aí, mas se eu não me recordar, não me lembro de nenhum time nem no bicampeonato da Copa do Brasil querendo Robinho. Foi excelente jogador, foi excelente não, 2017, 2018, o Robinho foi espetacular pelo Cruzeiro. Esse momento aí que o Robinho vive aí, eu não vejo ninguém aí, o Robinho vai ficar assim no Cruzeiro, eu confio nisso, porque eu não vejo ninguém que vai querer um jogador uma idade avançada, lesão no joelho e salário muito alto.
Não vejo aí momento aí nenhum aí pro Robinho. O Robinho, com certeza aí, na minha opinião, ele deve permanecer no Cruzeiro ano que vem, que será o contrário do Rodriguinhos, por exemplo, que eu acredito que deve sair em breve do Cruzeiro. Em crise financeira, o Cruzeiro viajará de ônibus para Tombos, né, cara? É uma viagem que será aí para um jogo de sábado agora, que poderia durar 40 minutos, vai durar mais de 7 horas. É isso aí, acabou o luxo para os jogadores do Cruzeiro aí, principalmente no Campeonato Mineiro. Faltam poucos detalhes também para o Thiago Neves ser anunciado como reforço do Grêmio. As bases de contrato com 1 ano de duração já estão definidas e o documento deve ser assinado nos próximos dias. A ideia da direção gremista é vincular o salário do jogador ao seu rendimento em campo, com a ida de Romildo Bolzan ao Uruguai, quinta-feira, para compromissos pessoais e questão de tempo de formalização da negociação. Por isso, o diretor deles foram para o Uruguai e acabou atrasando um pouquinho, mas está bem, muito bem encaminhada aí a ida do Thiago Neves ao Grêmio. Tudo de bom aí pro Thiago Neves, tomara que ele jogue muito lá, porque aqui ele não é bem-vindo nunca mais. O Cruzeiro também encaminhou a saída do zagueiro Manuel por empréstimo ao clube da Turquia. O zagueiro Manuel deverá ser o próximo a se despedir do Cruzeiro. O defensor, que a princípio optou em permanecer, entrou no radar do Transaspor. Eu que citei no último vídeo que poderia ser o Besiktas, né, que já teve interesse no Manuel há uns 2 anos atrás. Dessa vez não, é o Transaspor, da Turquia, e está com sua saída encaminhada neste mercado da bola. A diretoria celeste estuda moldes da negociação. A tendência é que o contrato com o jogador seja prolongado por mais 6 meses, conciliando com o tempo de empréstimo pretendido pelos turcos. Manuel tem um contrato aí até 31 de dezembro, mas o clube Transaspor quer um empréstimo até junho de 2021. Então talvez seja necessário uma prolongação até junho para, se o Cruzeiro optar, o Manuel ter compromisso de 1 ano a mais aí com o Cruzeiro dentro dos valores de hoje o clube pode pagar. Aí o Manuel voltaria se o Cruzeiro manifestasse o interesse de ficar com ele. Já com os valores dentro da possibilidade, orçamentária do Cruzeiro, comentou-se Marbolicei, o diretor de futebol do Cruzeiro, em entrevista à Rádio 98. Desta forma, a tendência é que o zagueiro fique emprestado aí até o primeiro semestre de 2021, com a opção de renovação com o Cruzeiro até junho de 2022. O zagueiro deverá seus salários aí bancados pelo clube turco, o que ajudará o Cruzeiro a enxugar ainda mais os gastos. O Cruzeiro já economizou muito, cara, mais de 5 milhões por mês aí, né? E essa não é a primeira investida, né, que chega da Turquia por Manuel. Em 2016, como eu citei, o Besiktas tentou contratar o jogador por cerca de 14 milhões de reais. Atualmente, o Cruzeiro tem 30% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o Atlético Paranaense, seu ex-clube, conta com 50%. O restante é dividido entre empresários e o próprio jogador. É uma parcelagem aí, uma pizza, né, do Manuel, entre o Cruzeiro, que o Cruzeiro tem a menor parte aí, comparado ao Atlético Paranaense. Então é isso, galera. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreva aí no canal se não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma notícia e até o próximo vídeo do canal Camarote Esportivo.